O Jorge Pinto é engenheiro e doutorado em Filosofia Social e Política. Ele é também cofundador de um dos mais jovens partidos políticos portugueses, o LIVRE. Há uns anos, o Jorge também publicou uma bela banda desenhada dedicada ao artista português Amadeu de Sousa Cardoso. Ele já nos falou desta banda desenhada aqui neste mesmo programa. Mas o que traz aqui hoje o Jorge é a publicação de um livro que teve como ponto de partida a sua tese de doutoramento. O livro chama-se A Liberdade dos Futuros, Eco-Republicanismo para o século XXI. Bem, só este título já dá pano para mangas e vamos já analisá-lo com o Jorge daqui a bocadinho. Estamos então perante um livro que visa uma mudança de paradigma civilizacional que, por sua vez, promova um regresso ao sentido original e emancipador da palavra liberdade, que quem estiver atento a estas coisas já deve ter percebido, foi capturada por uma visão algo egoísta, individualista também da sociedade. Bem, o Jorge vai falar-nos disto tudo. Olá, Jorge. Boa tarde, olá, obrigado pelo convite. Obrigado por teres aceitado estar aqui connosco, é sempre um prazer. Jorge, vamos começar por algo difícil, para quem nos está a ouvir, que é liberdade individual versus liberdade coletiva, ou se preferires, liberdade individual versus responsabilidade civil. O que te pergunto é se achas se estas duas realidades se canibalizam uma à outra, ou seja, se o crescimento de uma acaba inevitavelmente por levar à diminuição da outra, ou se achas que nada disto acontece. Qual é a tua opinião? Olá, é uma excelente pergunta e, aliás, eu acho que é uma grande parte do problema, do grande problema relacionado com aquilo que é a discussão à volta do conceito de liberdade, que é precisamente uma espécie de manicaísmo entre duas visões de liberdade. Isto não foi sempre assim, mas sempre que se tentou, digamos, combater uma visão hegemónica num determinado período histórico de liberdade, tentou-se sempre fazê-lo nessa lógica dualista, não é? Não é por acaso. E o meu livro, o título do livro é uma piscadela de olhos a essa conferência do Benjamin Constant, onde ele compara aquilo que ele chama a liberdade dos antigos com a liberdade dos modernos, e foi também aquilo que tentou fazer, e com sucesso, o Isaiah Berlin, no final dos anos 50, quando tenta separar e distinguir uma liberdade positiva de uma liberdade negativa, não é? Rejeitando claramente a liberdade positiva e abraçando a liberdade negativa. Portanto, o simples facto de apresentarmos a liberdade como um conceito dualista ou uma divisão manicaísta tem esse problema, porque acabamos sempre por ter de escolher uma ou outra, sendo que consideramos que uma é a boa, a que merece ser seguida, não é? Uma das definições é boa e a outra é má. Ora, o próprio republicanismo, ou o neo-republicanismo, é? Esta nova visão do republicanismo surgida a partir dos anos 80, tem precisamente como principal intenção, e há até um artigo que se chama precisamente uma terceira concepção de liberdade, acabar com esse manicaísmo, que também se traduz logicamente na divisão que tu próprio fazias agora. E tenta fazê-lo como? Basicamente dizendo, não temos de estar presos numa visão dualista, numa visão realmente, digamos, mais comunitarista de liberdade, que poderia ser a visão positiva, como a caracterizou Berlim, ou uma visão negativa, que já vem aqui permitindo um bocado a análise histórica desde Hobbes, não é? Que é de liberdade entendida enquanto não frustração ou enquanto não limitação, e que depois tem traduções muito práticas, não é? Isto pode parecer uma questão muito filosófica, mas tem sempre traduções práticas e políticas, porque toda a gente quer liberdade, portanto, e eu já volto a este ponto, mas dizia eu, os republicanos, Quentin Skinner, nomeadamente, tem este artigo então onde diz que há uma terceira concepção de liberdade, que é a liberdade não positiva, não negativa, mas sim a liberdade republicana entendida como não dominação. Quer isto dizer que sim, contrariamente àquilo que dizem as visões negativas, pode haver alguma interferência, nomeadamente por parte do Estado, mas esta interferência tem sempre de ser controlada pelas entidades democráticas. Por outro lado, diz também que, mesmo não havendo interferência, pode haver um ataque à nossa liberdade. E há um exemplo académico que é dado muitas vezes entre um mestre e uma pessoa escravizada, onde o mestre tem uma boa relação com um escravo e então nunca lhe bate.
de acordo com um liberal, não é? De acordo com alguém que siga esta visão negativa de liberdade, como não há interferência, este escravo é livre, não é? Porque não sofre nenhuma interferência, mas de acordo com os republicanos, não. E porquê? Porque dizem que, mesmo não havendo interferência, e logicamente não havendo esta interferência, a pessoa escravizada tem uma ligeira melhor qualidade de vida do que aquela que é chicoteada todos os dias, digamos assim, mas mesmo não haver interferência, o facto de haver esta diferença de poder e o facto de tanto o mestre como a pessoa escravizada saberem que em qualquer momento e de forma arbitrária o mestre pode agredir o escravo, então há uma perda de liberdade. Portanto, isto é o aspecto central e fundamental que distingue a liberdade republicana de todos os outros. Dizia eu, isto pode parecer muito teórico, e é, não é? O início da discussão é teórica, mas tem, e tem tido sempre ao longo da história, não é por acaso que a ideia de liberdade, o conceito de liberdade, é muito provavelmente o conceito mais discutido desde a Grécia Antiga, porque, no fundo, quem conseguir definir de forma hegemónica o que é a liberdade, consegue avançar com um projeto político. Porque quem é que não quer ser livre? Quem é que não quer mais liberdade? Todas as pessoas, mesmo aquelas que já são livres querem mais liberdade. Ora, o segredo está então em conseguir definir o que é a liberdade e o que é que isso implica também politicamente. Desde os anos 80, e aqui então entra uma vez mais o aspecto prático, nomeadamente a partir dos Estados Unidos e do Reino Unido, tem-se tentado associar esta ideia de liberdade a uma ideia de, como tu dizias, e eu concordo com a palavra, por isso volto a utilizá-la, de egoísmo, em que basicamente eu ser livre é eu fazer o que bem entender, independentemente da vontade dos outros, independentemente da vontade e do bem comum, que é algo que os republicanos rejeitam. Isto depois tem consequências muito práticas, como vimos e vemos no presente em Espanha, em Madrid, onde se usa e abusa do slogan liberdade ou socialismo, liberdade ou comunismo. E isto vai uma vez mais ao encontro daquilo que eu dizia, que é esta lógica dualista, porque de mesmo modo em que, separando duas visões contrárias e concorrentes de liberdade, uma tem de ser a boa e a outra tem de ser a má, ainda mais grave é este dualismo quando apresentamos a liberdade contra o que quer que seja. Porque toda a gente vai querer a liberdade. Politicamente, a liberdade é sempre o objetivo principal, ou um dos principais Claro. objetivos. Portanto, o que quer que venha contra a liberdade é mau, por isso, em resumo tudo Existe o que uma eu disse, espécie de terceira via de liberdade, não é? exatamente. Há muitas outras, mas pelo menos uma terceira. Portanto, Uma respondendo terceira. diretamente à tua questão, é evitar essa lógica dualista e perceber que a liberdade são muitas coisas, que é um conceito em plena definição e em permanente definição, e, portanto, temos de lutar por ela. E é isso que eu tento fazer com este meu livro, apresentando uma nova visão, aí sim, eco-republicana, que, como tu dizias, dá pano para E mangas e para essa desconstruir. eco-republicana tem a palavra ecologia lá no meio. E é impossível nós falarmos do futuro, ou dos futuros, como tu dizes no teu título, sem pensar na ecologia e no ambiente e no planeta. Bem, o que eu te pergunto é. Bem, antes de perguntar, deixa-me fazer uma pequena introdução para tu perceber o que eu quero dizer. Bem, a verdade é que desde a Revolução Industrial, a nossa história, e o nosso bem-estar e o nosso crescimento cresceu mais em 200 anos que desde que a nossa espécie está aqui há 300 mil anos neste planeta. Ora, as consequências disto tudo são crise climática, antropoceno e até, quem sabe, uma eventual sexta extinção em massa, não é? O que te pergunto é se tu consideras possível um crescimento económico perpétuo, apesar das limitações do ecossistema, ou se, pelo contrário, achas que deve existir um longo processo de crescimento, sendo este inevitável e necessário? Ou se achas que há uma terceira via? Hum. Não, isso são muitas, muitas perguntas São... e podíamos estar aqui 3 horas a Mas falar. o teu livro está cheio de perguntas, é isso? Exatamente, exatamente. É um livro de perguntas, eu digo isso logo na introdução, é um livro de perguntas e não de respostas. Mas respondendo à primeira de todas, se podemos ter o crescimento ilimitado, eu acho que não. E aqui vamos tentar perceber o que é que falamos quando falamos de crescimento. Falamos de crescimento económico, que diz que precisamos de recursos permanentemente, não é? Porque se queremos crescer e uma vez que não há e não é expectável que haja, pelo menos no futuro próximo, uma separação entre o consumo de recursos e o crescimento económico, portanto, inevitavelmente, sendo os recursos por natureza finitos, vai acabar, portanto, o modelo de crescimento económico permanente falha. Mas depois há a questão também filosófica, que é de saber se realmente precisamos de crescimento económico permanente ou não. E aqui é o que me interessa, é aquilo que me interessa de uma perspectiva até mais teórica. E para isso precisamos
quase de nos libertarmos destas amarras mentais que temos, até enquanto sociedade, que não nos permitem imaginar uma nova forma de organização da economia que não seja assente no crescimento económico e nesta chantagem permanente de crescimento económico. E passo a explicar-me. Nós sabemos que a única forma de termos um rendimento é atualmente através de um emprego. E dizem-nos então que a única forma de ter emprego e de continuar a criar emprego é havendo crescimento económico, e para haver crescimento económico há consumo de recursos, há emissões, portanto é todo um sistema assente primeiro no extrativismo dos recursos, no produtivismo, portanto na criação e depois nas emissões a isso associadas, e que leva a que haja esta quase obrigação do consumo pelo consumo, do crescimento pelo crescimento, para manter o acesso ao emprego e para manter os nossos rendimentos. Ora, isto é completamente insustentável, não faz sentido nenhum, nem sequer de uma perspectiva biológica, não é? Portanto, nenhum ser humano ou nenhum ser vivo poderia viver neste registro, portanto, a economia também não deve poder viver neste registro e nem sequer foi para isso que indicadores como o PIB foram criados inicialmente. Claro. Portanto, é preciso sair daí. Se a solução é o de crescimento, logo aí, e eu relanço o desafio, eu uso a palavra de crescimento várias vezes no livro, o que é que estamos a falar quando estamos a falar de crescimento, não é? Eu acho que há uma série de etapas que têm de ser conseguidas, desde logo uma maior e mais justa distribuição da riqueza, porque tu disseste bem, e eu não E rejeito aí, desculpa, todo, deixa-me contrariamente a algumas... interromper-te. E aí que entra aquilo que tu chamas rendimento básico eco-republicano? Entre outras coisas, exatamente, porque repara, eu não rejeito as luzes, não é? Em certa medida não rejeito o progresso, se bem que é um conceito muito problemático e uma vez mais não é o centro aqui da discussão, mas que poderia dar pano para mangas, não rejeito isso, rejeito, por exemplo, outras abordagens ecologistas, ou seja, o ecomodernismo, seja algo que até está muito em moda em França, que é a colapsologia, não é? A teoria do colapso, porque acho que é um bocado contrário ao princípio republicano e eco-republicano que eu defendo no livro, e portanto eu acho é que pegando naquilo que tu dizias e corretamente, nos últimos 200 anos, 100 anos, muita gente tem saído do limiar da pobreza, mas aquilo que vemos cada vez mais, e eu abro o livro logo com isso nas primeiras páginas, é que a percentagem da nova riqueza criada que vai para a parte mais baixa de rendimentos das pessoas aumenta muito pouco, enquanto a parte dos 50% mais ricos recebe muito mais da nova riqueza criada. Daí o Portanto, Piketty ter escrito aquele livro precisamente, sobre as desigualdades, não é? Portanto, esta abordagem eco-republicana defende, entre outras coisas, um limite à riqueza, não é? Portanto, baseado nesta teoria do limitarianismo, e eu não discuto sequer onde é que esse limite deve estar. A minha proposta é discutir e que aceitemos que há um montante de riqueza a partir do qual ninguém precisa de estar, porque é mau para a sociedade, porque essas pessoas depois compram órgãos de comunicação social, como acontece em França, como acontece em Portugal, É mau para a compram democracia até, não é? exatamente, é mau para a democracia e é mau para tudo. E depois há estudos, ou seja, se a própria propagação da pobreza é horrível, e em Portugal continua a ser ultra problemático, que se demorem 5 gerações, de acordo com os dados da OCDE, a passar do escalão mais baixo de rendimentos para o escalão médio, há também uma enorme propagação da pobreza, da riqueza, desculpa. Da riqueza. E há estudos que mostram que as famílias mais ricas do século XII na Inglaterra continuam a ser as mais ricas atualmente, século XII. As famílias Também florentinas mais ricas... A Inglaterra também é um caso à parte, não é? Exato, mas as famílias em Nesse nível. Florença igual, as do século XV para hoje, continuam a ser as mais ricas. Portanto, há muito que fazer aí a nível da taxação, da limitação da riqueza, como dizia, e depois também por baixo, portanto, através de uma distribuição não apenas ex post, portanto, depois posterior, mas anterior, ex ante, através, nomeadamente, do rendimento básico incondicional, mas também da garantia dos serviços básicos essenciais, como são a saúde, como são a educação e como é também, por exemplo, a habitação. Bem, vamos falar aqui de um tema que também é essencial, principalmente no mundo em que vivemos hoje, neste mundo de agressão na Ucrânia e tal, que é a questão da energia. Como sabes, nós, enquanto sociedade, estamos completamente viciados nas energias fósseis, seja petróleo, carvão, gás. Agora tem a mania que o gás é verde, não é? Uhum. O que eu te pergunto é o seguinte: a grande urgência mundial neste momento é o combate às alterações climáticas e ao aquecimento global. Isso tem de se reduzir as emissões de CO2 drasticamente nas próximas 2, 3 décadas. A minha pergunta é: que papel poderá ter aqui, se é que poderá ter algum, a energia nuclear? Tu achas, eu pergunto isto porque vivo em França, não é? Tu achas que, pelo menos provisoriamente, o recurso à energia nuclear pode ser um instrumento útil a utilizar neste combate contra as emissões de CO2? Uhum. Ou de maneira nenhuma?
Vamos lá ver, isso também dá pano para mangas uma vez mais. E o que é que estamos a falar? E eu não falo disso no livro, mas enfim, é um tema que conheço relativamente bem, por isso sinto-me confortável a falar nele, não é algo que Foi por isso que eu te perguntei. Exato. Não, vamos lá ver. O nuclear é limitado primeiro naquilo em que oferece. Oferece energia, apenas energia elétrica, eletricidade. Portanto, tudo Mas nós aquilo que é estamos a conduzir energia. para a eletrificação da sociedade neste momento, Exatamente, não é? mas o que também coloca problemas noutros domínios, e nem tudo pode ser eletrificado, como por exemplo as indústrias pesadas, como por Claro, exemplo os barcos, os aviões, pelo menos nas próximas décadas, dificilmente poderão ser elétricos os grandes barcos e os grandes aviões. Portanto, apenas energia elétrica. Segundo ponto, a energia nuclear é extremamente cara. É extremamente cara. Nós vimos na Finlândia orçamentos a triplicar, o custo final a triplicar os orçamentos iniciais. E não é por acaso que em França se quer nacionalizar agora a EDF por causa também do nuclear e do custo que obriga. E depois um terceiro aspecto, que para mim é, se calhar no presente, o essencial para responder à tua pergunta, é que a energia nuclear é extremamente lenta. Portanto, onde ainda não existam centrais nucleares, construí-las de raiz agora para dar resposta a essa necessidade, como tu dizias, é urgente e premente no próximo par de décadas reduzir as emissões de CO2, o nuclear não é solução porque demora muito tempo a ser construído. Tão simples quanto isso. E depois há todas as outras questões mais de fundo, como a questão da segurança, mas também, para mim, que é bastante importante, a questão até do controle democrático da própria energia nuclear, porque pelos seus riscos, existe sempre muito secretismo, e França é um caso paradigmático, exige um controle ultracentralizado. Ora, dito isto, onde as centrais já existem e estão em funcionamento, não me choca, como é o caso em França, que continuem em funcionamento, porque senão, caso contrário, era aquilo que aconteceu na Bélgica, onde anunciaram que iam encerrar as centrais nucleares e depois tiveram de dar um passo atrás porque realmente não havia outra claro. maneira de conseguirem ter a eletricidade necessária. Mas o nuclear é muita coisa, não é? Nós temos atualmente a tecnologia de fissão, portanto, de quebrar os átomos, mas a tecnologia de fusão, que enfim, Fusão está é aí a uma grande chegar um dia, ambição já não é? com muitas décadas, Aí sim seria tornar-se completamente limpa, não é? completamente limpa, muito menos perigosa e também mais democrática por consequência. Portanto, não sou contra que se continuem as investigações no nuclear. Em relação ao nuclear atual, onde já existe e onde é seguro não prolongar a esperança de vida ou o tempo de vida das centrais para lá daquilo que é razoável, mas onde existe é seguro continuar, pelo menos no futuro próximo, mas tendo sempre em mente aquilo que eu dizia no início, é caro, é lento e apenas responde àquilo que é a eletricidade e não a todas as outras necessidades energéticas. Falando da Rússia, como tu falavas, que apenas o gás, ou o carvão, ou o petróleo podem muitas vezes servir para ocupar. Claro. Jorge, obrigado por esta conversa tão interessante. Parabéns pelo livro que deve ser lido por toda a gente. Bem, não se esqueça, aí quem nos vê, quem nos ouve, A Liberdade dos Futuros, editado pela Tinta da China. Pode ser comprado nas livrarias Luso-Brasileiras de França ou na internet. Se preferir, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio. Obrigado, Nuno. Obrigado.